Nem sempre a direção divina aponta para onde queremos ir. Às vezes Deus fecha uma porta não por falta de propósito, mas porque há um plano maior em andamento. Em Atos 16, 6 a 10, testemunhamos um dos momentos mais intrigantes e misteriosos da jornada missionária de Paulo, quando o Espírito Santo o impediu de pregar o Evangelho na província da Ásia. Se quiser acompanhar na sua própria Bíblia, você pode pausar o vídeo agora e ler Atos 16, 6 a 10. Paulo, junto com Silas e Timóteo, estava atravessando a região da Frígia e da Galácia. Eles tinham um objetivo claro: anunciar o Evangelho. A Ásia, especialmente Éfeso, era uma região importante, populosa, cheia de influência cultural e religiosa. Era lógico pregar ali. Não era Satanás, não era perseguição humana, era o próprio Deus dizendo: não agora, não aqui. E novamente foram impedidos, desta vez pelo Espírito de Jesus. Um reforço, um lembrete. A direção vinha do alto, não das circunstâncias. Pausa o vídeo se quiser refletir sobre isso. Filipos, que Lídia foi convertida. Se tivesse havido frutos, mas não os que Deus havia planejado para aquele tempo. Foi lá que o carcereiro da prisão conheceu Jesus. Nos lembra que até as boas intenções precisam ser guiadas pela vontade divina. Foi dali que nascerão igrejas que sustentariam Paulo com oração e recursos durante suas missões. Mas algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo os impediu. Paulo não perdeu tempo. Ele ouviu, entendeu e partiu imediatamente para onde foi chamado. Sim, o mesmo Espírito que os havia enviado, agora os barrava. Ele nos conduz sobre caminhos que não enxergamos por completo, mas que nos levam ao destino perfeito. Quantas vezes estamos tentando fazer algo bom, algo nobre, e mesmo assim enfrentamos resistências que não conseguimos entender? E se essas resistências forem na verdade a mão de Deus nos impedindo? Não por maldade, mas por estratégia divina. Aquilo que parecia secundário, mas era o propósito principal. Às vezes a fé não é apenas esperar, é avançar mesmo quando tudo parece incerto, crendo que o próximo passo será revelado a tempo. Mas naquele momento, o foco era outro. A Europa precisava ouvir, o Evangelho precisava cruzar o mar. Medite sobre isso, ao coração humilde que diz: Senhor, guia menos-me menos mesmo que eu não entenda agora. Tudo isso porque um homem escolheu seguir a direção do Espírito e não do próprio entendimento. Então eles seguiram viagem. Quando chegaram perto da Bitínia, tentaram mais uma vez. Foi uma visão, uma súplica. E Paulo não hesitou. Eles se prepararam imediatamente. Isso nos ensina a responder com prontidão quando reconhecemos a voz de Deus. E foi ali, talvez confusos, talvez cansados, que Paulo teve um sonho. Que você nunca perca a sensibilidade de ouvir quando Deus disser: não vá por aí. Que sejamos guiados não pelas aparências, mas pela direção do céu. Que possamos confiar em Ti mesmo diante dos Teus não, sabendo que são amorosos e cheios de propósito. Porque é sobre esse não que muitas vezes nasce o maior sim da sua vida. Assim como o Senhor conduziu Paulo e seus companheiros, mesmo quando eles não entendiam os motivos, nós também queremos nos submeter à Tua vontade. Às vezes é proteção, às vezes é preparação, e quase sempre é direção. Um homem da Macedônia, em pé, suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Confira também João 16 e 13, onde Jesus diz que o Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. Pausa o vídeo se quiser comparar as passagens. Contornaram a Mísia e chegaram a Troade. Esse apelo mudou tudo. Eles entenderam que não era sobre o que fazia mais sentido humano, mas sobre o que Deus estava preparando. Eles estavam sendo redirecionados. E quando enfrentarmos resistência, que sejamos fortalecidos pela certeza de que Tu estás no controle de cada passo. Pode ser que o Espírito Santo estivesse dizendo: esse não é o seu destino. Anda não. O segredo é confiar que Deus tem um tempo perfeito e um lugar exato para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Veja também Provérbios 16, 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E esse redirecionamento foi histórico.
A ida à Macedônia levou o evangelho à Europa, mas pense sobre isso. E se Paulo tivesse insistido? E se tivesse entrado na Ásia naquele momento? Às vezes o não de Deus hoje é o sim dele para algo maior amanhã. Essa história nos desafia a confiar mais na condução do Espírito e menos em nossa lógica. Leia também Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pausa o vídeo se quiser meditar sobre essa verdade. Se você já tentou algo e foi impedido, se uma porta se fechou sem explicação, talvez Deus esteja apenas mudando sua rota. E há algo ainda mais profundo sobre esse trecho. É uma lição sobre discernimento espiritual. O Espírito Santo não apenas nos envia, ele também nos freia. Repare que Paulo não ficou murmurando, nem reclamando sobre a aparente falta de rumo. Ele continuou caminhando. Veja também Hebreus 11:8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. O chamado à Macedônia não veio como um plano de viagem detalhado, mas como um clamor no espírito. Você já teve seus planos frustrados? Já se perguntou por que aquela porta não se abriu? A Macedônia representa aquilo que está fora do nosso radar, mas dentro do plano de Deus. Mais tarde, Paulo finalmente evangelizou a Ásia. Ele voltou para Éfeso. E quando Paulo obedeceu, Deus abriu portas poderosas. Corações se renderam. Milagres aconteceram. Prisões tremeram. Famílias inteiras foram salvas. Compare com Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa narrativa é uma chamada à sensibilidade espiritual, à escuta obediente. Se essa mensagem falou sobre sua vida, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que nem toda porta fechada é perda. Inscreva-se no canal, ative as notificações, e continue conosco nessa jornada de fé, Bíblia e revelações que transformam. Vamos encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra viva e por tua direção em nossas vidas. Dá-nos ouvidos sensíveis à tua voz. Ensina-nos a discernir quando parar e quando avançar. Leva-nos, Pai, sobre caminhos que não planejamos, mas que foram traçados pela tua sabedoria eterna. Capacita-nos, Espírito Santo, a responder ao teu chamado com fé e prontidão, assim como Paulo respondeu à visão da Macedônia. Oramos em nome de Jesus. Amém.